Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao canal da nossa comunidade. É uma alegria nos reunirmos aqui. E hoje nós vamos iniciar a primeira catequese sobre os sacramentos. Então nós vamos hoje ter uma noção geral dos 7 sacramentos, a sua importância, na vida do cristão, a necessidade de nós conhecer bem para poder viver bem. E depois, nas catequeses seguintes, nós vamos estar falando da particularidade de cada um destes sacramentos. Por isso nós clamamos a ação do Espírito Santo para que ele venha em nosso auxílio, abrindo os nossos corações e despertando a nossa inteligência para conhecer, aprender e assim vivermos os sacramentos em nossa vida. Então vamos ter uma noção do que são os sacramentos, Os sacramentos, eles são sinais sensíveis instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para significar e produzir a graça santificante naquele que o recebe dignamente. Então, os sacramentos, eles são esses sinais visíveis e sensíveis, que Jesus instituiu para que possa significar e produzir na vida daquele que o recebe dignamente a graça santificante. Sinais, Sinais sensíveis. Vamos ver cada uma dessas palavras. Sinais, algo que envolve um significado para representar alguma coisa. Por exemplo, uma bandeira de um país, a fumaça, que é o sinal que há um fogo. Então, os sacramentos é esse sinal. Envolve de significado para representar uma coisa, no caso, o próprio Cristo. Sensíveis, porque os sacramentos eles podem ser percebidos pelos sentidos, Quais sentidos? Os sentidos corporais. Por exemplo, a água do batismo, o pão e o vinho da Eucaristia, o óleo da confirmação ou a unção dos enfermos e também as palavras de cada uma das fórmulas de todos eles, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode fazê-lo, Não a igreja, já que a graça santificante que emana, que é conferida dos sacramentos, brota de um manancial único. Que manancial único é esse? O coração transpassado de Cristo. Então, quem realiza, quem faz, quem atua nos sacramentos é o próprio Cristo, para significar e produzir a graça santificante. E assim a água do batismo lava o corpo do batizado para significar, a ablução de sua alma, ou seja, lava a alma, limpa a alma de todo o pecado, A Eucaristia nos é dado em forma de pão e de vinho, para significar que o alimento espiritual da alma que recebe a graça eucarística. Então, o pão e o vinho significam este alimento para a alma. Naquele que o recebe dignamente, ou seja, para recebermos os sacramentos, é preciso não lhe opor nenhum impedimento, não ter nenhum obstáculo involuntário, Para isso requer como uma exigência mínima e indispensável possuir o estado da graça, possuir o estado de graça, Ao recebermos os sacramentos e estar arrependidos, ao menos com a atrição sobrenatural, ao receber a absolvição no sacramento da penitência. Então, requer de nós essa
exigência mínima e indispensável, está em estado de graça. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, os sacramentos então são esses sinais eficazes da graça instituídos por Cristo, confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensado a vida divina. Então, os sacramentos, eles são esses sinais eficazes da graça, né? Ele confere graças especiais que vão corresponder às diversas fases da nossa vida. Nós vamos ver hoje que cada sacramento corresponde a uma fase da nossa vida. Cada sacramento confere a sua própria graça sacramental, distinta modalmente da graça comum ou ordinária, e daqui confere os outros sacramentos. Ou seja, cada sacramento ele tem uma graça especial, ele tem uma graça única, distinta, que caracteriza aquele sacramento e que confere também, através daquele sacramento, as graças auxiliares para a vida do cristão. Então, por quê? Porque a graça santificante, mesmo ela sendo una, né? Porque ela brota deste manancial que é o coração de Cristo, né? No entanto, essa graça única, ela chega a nós, né? Ela é canalizada, ela vem até nós por 7 canais diferentes, que são os 7 sacramentos. Então, cada um deles possui uma característica. Nós recebemos a graça santificante por estes 7 canais, né? Que a Igreja instituiu com o nome dos 7 sacramentos. E aí nós vamos ver agora um pouquinho da característica, do específico de cada um, de uma forma mais geral, né? Então, o batismo ele nos confere a graça regenerativa, ou seja, essa graça ela nos purifica do pecado original e faz-nos nascer para a vida da graça, né? A graça batismal, ela cria em nós o homem novo e nos incorpora a Cristo. Então, é essa graça que nós recebemos, que se chama graça regenerativa, que nós recebemos no batismo, ela nos dá o poder e a faculdade de receber os demais sacramentos. Por isso que nós dizemos que o sacramento do batismo é a porta dos demais sacramentos, a porta de entrada para a vida nova, para a vida da graça. A confirmação. Na confirmação, nos dada a graça roborativa. E o que significa isso? Essa graça, ela nos torna soldados de Cristo, ela nos coloca nessa igreja militante. Nós passamos a combater, né, como diz São Paulo, um bom combate. Ela adiciona a graça batismal uma graça especial, a graça roborativa, ela adiciona a graça batismal uma graça especial. Que graça é essa? Uma graça de fortaleza, uma graça que vai nos fazer professar generosamente a nossa fé, vai nos fortalecer, dando-nos um vigor especial com os auxílios necessários para confessarmos a nossa fé valentemente, até o martírio se necessário. Então, essa graça roborativa, ela se adiciona à graça batismal, né? E aí, os dons do Espírito Santo que nós já tínhamos recebido no nosso batismo, né? De modo especial, ele é conferido a nós também na confirmação. E a partir do sacramento da confirmação, cabe a cada um de nós vivermos esse cultivo, né? Cultivar os dons do Espírito Santo. A Eucaristia, né? Pela Eucaristia nos é dada a graça nutritiva e unitiva. Que significa isso? Na Eucaristia nós recebemos essa graça, né? De sermos alimentados e transformados. O homem é alimentado, o homem é transformado em Cristo pelo sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque para sustentar uma vida divina é necessário um alimento divino. E aí na Eucaristia, Jesus, né, nos concede a graça de receber o seu corpo e o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E aí na Eucaristia ele nos comunica o seu modo de viver.
suas virtudes, seus sentimentos, né, sua pessoa. E com auxílios especiais, né, ele nos dá a graça de combater o amor próprio, que impede a nossa perseverança no amor de Deus. No sacramento da penitência, já no sacramento da penitência, é nos concedida a graça sanativa, ou seja, se nós tivermos a infelicidade de perder o estado de graça, né, pelo pecado mortal, o sacramento então da penitência, ele vai nos lavar as nossas faltas no sangue de Jesus, né? E aí esta graça sanativa vai destruir os pecados atuais e vai nos converter a alma, nos concedendo os auxílios necessários para não reincidir no pecado. Então, essa graça sanativa que nós recebemos do sacramento da penitência não somente vai nos lavar o pecado, não somente vai converter a nossa alma, mas vai nos conceder graças especiais para que nós possamos não mais reincidir neste pecado. Na unção dos enfermos. Na unção dos enfermos, nós recebemos a graça plenamente reparadora, que apaga os rastros e as relíquias do pecado em nós. E aí vai fortalecer a alma do enfermo contra os assaltos do inimigo e preparar essa alma para uma santa morte e para a entrada imediata na glória. A unção dos enfermos, ao derramar o óleo santo, né, nos nossos principais sentidos, derrama também na alma uma graça de alívio e uma graça de conforto. Então veja, né, essa graça que é plenamente reparadora que nós recebemos na unção dos enfermos. No sacramento da ordem. No sacramento da ordem, então, é uma graça que a igreja chama de graça consagrante. Essa graça consagrante do ministro de Deus, né, que vem com auxílios especiais para desempenhar santamente o seu sagrado ministério. Então, o ministro que recebe o sacramento da ordem recebe esta graça consagrante e, através dela, vai receber o auxílio para desempenhar santamente o seu sagrado ministério. O sacramento do matrimônio. Já no sacramento do matrimônio, os cônjuges, eles recebem a graça conjugal. Essa graça vai dar a eles as graças que mais eles necessitam. Por exemplo, a fidelidade absoluta, a graça da fidelidade absoluta e constante, também a santidade do leito conjugal e a graça de os esposos se consagrarem com inalterável devoção à educação cristã dos seus filhos. Então, na graça, né, do sacramento do matrimônio, que se chama graça conjugal, né, que é própria dos cônjuges, somente eles vão receber pelo sacramento do matrimônio esta graça, vão receber todos os auxílios que eles necessitam. Então, assim, por cada um dos 7 sacramentos, nós recebemos, vamos dizer, 7 graças que emanam do próprio Jesus, do coração transpassado de Jesus, né? Nós recebemos por meio deles um aumento maravilhoso de graça santificante. E através deles é nos conferida para cada circunstância da nossa vida, né? O dever individual e o dever social. Então é nos conferida uma graça santificante para que nós possamos desempenhar na nossa vida pessoal e na nossa vida social, em cada circunstância da vida, os auxílios que nós necessitamos. E para que essa graça que emana dos sacramentos, essa graça surta seus efeitos, cada sacramento nos dá direito a graças atuais, que nos moverão ao exercício das virtudes e que nós devemos praticar. E também essas graças atuais, elas nos darão as energias, né,
necessárias, as energias sobrenaturais para que nós possamos realizar as graças atuais de cada sacramento. Mas também, né, não somente nos dá o direito de receber essas graças atuais, de receber esses auxílios, mas os sacramentos também, né, é necessário as disposições para receber cada um desses sacramentos. E o Concílio de Trento, ele nos ensina que a graça produzida pelos sacramentos, ela será mais ou menos abundante, dependendo tanto de Deus como de cada um de nós. Por quê? Porque certamente Deus, ele é livre na distribuição de seus dons, ele é livre na distribuição de seus bens. E ele pode conceder a cada um de nós, né, conforme os propósitos de sua sabedoria e também de sua bondade. Né? Deus é livre, ele vai conceder segundo a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Por exemplo, na palavra de Deus, nos Santos Evangelhos, Jesus vai nos dizer que ele nada negará a uma oração bem feita. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá, né? Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Então Jesus, ele não nega nada a uma oração bem feita. Portanto, se nós orarmos com humildade e fervor, em união com Jesus, para alcançarmos a maior abundância da graça ao receber algum sacramento, certamente nós seremos atendidos. Se nós rezarmos com humildade, com fervor, unindo-nos a Jesus, clamando esta graça, a graça de alcançarmos, né, uma abundância maior de graça, para receber algum desses sacramentos, certamente nós receberemos. De nossa parte também, né, são necessárias duas disposições para receber estes sacramentos. Primeiro, santos desejos de receber. E segundo, fervor no momento da recepção. Então, de nossa parte, deve haver um desejo ardente de receber um sacramento, com todos os seus frutos. Então, esse desejo ardente de receber esse sacramento, ele vai abrir e dilatar as nossas almas. Também o fervor. O fervor fará dilatar ainda mais a nossa alma, com a disposição generosa de nada recusar a Deus e de deixá-lo agir, e ainda mais de colaborar com Ele com todas as nossas forças. Essa disposição aprofunda e dilata a alma, torna ainda mais apta as efusões da graça e mais dóceis a ação do Espírito, mais pronta para receber e correspondermos cada um dos sacramentos. Assim, dessa mútua colaboração, brotam frutos abundantes de santificação na nossa vida. Então, é uma mútua colaboração. É a graça de Deus, mas também atrelado vem a graça dessas disposições pelas quais nós vamos desejando receber cada um dos sacramentos e unindo o nosso coração com fervor, para que assim possamos receber cada um dos sacramentos. Então, na próxima catequese, nós vamos falar sobre o primeiro sacramento. Então, que Deus abençoe e vamos juntos continuar perseverante, conhecendo cada vez mais de toda a graça e toda a riqueza da nossa igreja, para assim melhor vivermos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.